Som. Bem, bom dia, louvado seja Deus, graça e paz. Eu gostaria de saudar os irmãos, que estão presentes aqui e o pessoal que está nos assistindo, todos os irmãos que estão nos assistindo nesta manhã. E já estamos cultuando o nome do Senhor, louvado a Deus. E nessa manhã nós vamos estar meditando agora na palavra do Senhor, no texto de Hebreus 10, capítulo 10, versículo 22. Eu gostaria de convidar a todos a estarmos atentos àquilo que Deus quer falar conosco. Então eu gostaria de convidar mais uma vez a estarmos orando, buscando o nome do Senhor, pedindo para que o Senhor nos revele através da sua palavra, o entendimento que chegue no mais profundo da nossa alma. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós queremos nesta manhã glorificar o teu santo nome pela oportunidade que nós temos de entrar na sua palavra. Nós queremos bendizer a ti por cada vida e pedimos, meu Pai, para que se tem uma coisa que está atrapalhando da tua palavra chegar aos nossos corações, eu possa tirar nesse momento, eliminar de nosso meio, para que a tua palavra venha ao nosso encontro, arraigando, fortalecendo, enchendo as nossas vidas. Nós queremos pedir esse momento em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Portanto, assim como nós já oramos. Obrigado. Eu gostaria que nós estivéssemos atentos naquilo que Deus tem para falar. Se tem alguma coisa que está em sua casa que ainda está chamando a atenção, você possa agora nesse momento focar naquilo que Deus tem para falar. E agora pela manhã eu gostaria de fazer uma análise deste ano. Estamos quase na reta final, faltam praticamente esse domingo e o outro para terminar o ano. E pensando neste ano, acho que não tem muita coisa para falar assim, de uma retrospectiva, mas acho que a coisa que mais acho que foi falada nesse ano foi sobre a pandemia, Então, desde março nós estamos nessa caminhada e agora nessa reta final, nesses últimos dias, eu creio que todos nós estamos na expectativa da cura para a pandemia, Quem não está, Eu acho que todo mundo já não aguenta mais, todo mundo já está ansiando por uma cura. Pelo menos nesses últimos dias foi a coisa que eu mais ouvi sobre essa questão, essa esperança da vacina. Então eu coloquei no tema Jesus, a verdadeira cura, Continuando a série como foi dita, continuando a série, Jesus é a nossa esperança. E Jesus é a nossa esperança, Ele tem a verdadeira cura, Ele tem a cura para a nossa vida. Então vamos descobrir nessa manhã o que significa isso, Bom, além da preocupação da pandemia, além da preocupação de que tudo isso causa, nós já sabemos, eu acho que para todo mundo o vírus mexeu com o nosso senso da consciência, O fato do vírus ser perigoso, invisível, ele é incompreendido, ele não sabe, Eu ouvi dizer esses dias que já houve uma mutação, não sabe direito como ela é astuto, você não sabe onde pode pegar, ou se já pegou, se você está com a doença, se não está, Então, enfim, o que significa isso? Tem gente que tem os sintomas, tem gente que não tem, então a gente fica assim com uma coisa assim no nosso coração, Essa questão de pode, não pode, E a gente fica com esse peso na consciência, não é verdade? E muitas vezes ficamos até estressados por ficar com essa coisa tensa, com peso na consciência o tempo todo. Então, um dos reflexos da pandemia não foi só a questão do vírus, a doença, mas esse peso na consciência que nos causa também, até de certa forma, uma doença emocional, Esses dias eu estava vendo uma reportagem em que uma pessoa começou a brigar no restaurante com uma outra pessoa, porque essa pessoa acabou se engasgando, E ele achou que estava tossindo. E ele ficou nervoso, pensando que a pessoa estava lá gripada, tossindo. E ele foi lá,
começou a bater na pessoa, brigando mesmo. E, na verdade, a pessoa tinha engasgado com a comida. Olha o nível de estresse que nós estamos vivendo, né? E também, outro dia, eu estava no supermercado com a Miyuki. Uma mulher, ela subiu ali a escada rolante no supermercado, chegou lá e ela lembrou, né, percebeu que estava sem máscara. E estava acompanhado com a filha, né? A filha querendo fazer a compra ali, já na entrada tinha umas gôndolas de pães e tal. A filha querendo, falando, mãe, tem pães aqui, tal. A mãe falou, filha, vamos embora. A mãe ficou o tempo inteiro com a bolsa na boca, assim, segurando assim, né? Tensa, falando, filha, vamos embora. Todo mundo olhando, nossa, essa senhora veio sem máscara, né? E tal. Então, a gente está num momento de muita tensão, né? Vocês percebem que há essa parte da consciência, né? Pesa muito na nossa vida. E também o nosso senso de julgamento mudou, né? Em relação a isso, né? Então, hoje, a gente já começa a perceber, né? Nosso senso de julgamento como que muda, né? Puxa, o fulano encontrou com o outro ali, né? Como que pode? Já começa, nossa, aquele fulano encostou o outro, e agora, né? No começo havia realmente muita tensão, né? A gente, sem querer, passava o microfone para outra pessoa e já o pessoal, nossa, passou o mesmo microfone, né? Já começou uma tensão, né? Na nossa transmissão. Mas hoje, a gente já pegou meia prática, né? Então, se vai passar o microfone, já passa um álcool, né? Faz uma higienização e passa, né? Mas a gente está com um monte de microfone para não acontecer mais isso. Mas vocês percebem que o nosso senso de julgamento mudou bastante, né? Nesses últimos tempos. Uma pessoa pegou o Covid, aí a gente já começa, né? Nossa, onde será que ele foi? O que será que ele andou fazendo, né? Então, a gente já tem esse senso de julgamento que mudou muito nos últimos tempos, né? Nesses últimos meses. A pandemia mudou todo esse senso de consciência, né? De julgamento. Ela mudou a nossa forma de ver as coisas, né? Então, tudo isso foi acontecendo ao longo desses anos. Quem despertou tudo isso em nós, né? Quem despertou? Foi a pandemia, né? Coisa que era comum antes, coisa que era normal, ninguém ficava, abraçou, né? Cumprimentou, ninguém falava nada, que se visitou, era coisa comum, né? Ter um monte de gente, a torcida ali era comum, mas hoje mudou. Quem que mudou isso tudo? Foi o vírus. Despertou uma consciência diferente em nós. Bem, irmãos, mas hoje a boa notícia é que tudo isso vai passar em breve, em nome de Jesus, eu acho, né? Tudo isso vai passar em breve, essa tensão, o peso na consciência de ter encontrado alguém, vai ficar para a história, vai ficar nos contos, para talvez nas futuras gerações, de que na época não podíamos abraçar, mas, né? Mas vai passar, toda essa tensão vai passar, essa questão da consciência vai passar. Irmãos, e quando tudo isso acabar, né? Quando isso tudo acabar, a nossa consciência vai estar livre? Está totalmente tranquila agora? Não tem mais nada que incomode a sua vida, a sua consciência? Você não precisa ficar mais atento para nada, está tudo normal? Será que a gente não fica mais com dúvida em relação a mais nada, né? Se pode, não pode, se deve ou não deve? Será que a gente fica assim? Eu creio que não, né? Eu creio que nós vamos continuar com essa questão da consciência que incomoda a nossa vida. Eu fiz isso, por que eu fiz isso? Não podia ter feito isso, se pode ou não pode? Se a pessoa fez ou não fez, né? Eu acho que essa pessoa fez de propósito na minha vida. Aí fica falando, ela fez conscientemente. Não, ela fez inconscientemente. A gente vai continuar tendo essas questões ainda, não em relação à pandemia, mas em relação a outras coisas, né? Então, o que eu pensei, irmãos, foi que vai vir a cura, né, da vacina. Ela vai curar dessa doença, graças a Deus. Mas essa questão da consciência ainda continua na nossa vida, né? Quantos não tem o peso na consciência quando vai dormir, né? Tem muita gente ainda, né, que lembra de alguma coisa, tem aquele peso na consciência que a gente chama, né? E essa questão de consciência, irmãos, no modo geral, é muito difícil, né? Porque quando a gente fala assim, fulano, você não tem consciência?
A gente vejo muito isso falando nas redes sociais, né? Vocês precisam ter consciência. Será que você não tem consciência? Será que aquele fulano não tem consciência? Irmão, sabe quando eu vejo isso? Me vem muito assim. Essa fala me vê assim uma pessoa que é leiga ainda, né? A pessoa que é sem noção, vamos dizer. Quando a gente fala, você não tem consciência, parece que é a pessoa que é burra, né? Você está falando, você é burra, né? Não parece isso, né? Você é uma pessoa má. Parece que quando você fala assim, você não tem consciência, o que você estava fazendo? Parece que é uma pessoa má, né? A gente já parece que determina assim. Por isso que quando a gente fala assim, né, a relação ao Covid, vocês precisam ter consciência, parece que nós somos uma pessoa muito má, né? Gera uma tensão em nós, né? Então isso tudo, né? A Jenny, que é fisioterapeuta, sabe que isso gera um catacoro, né? Um endurecimento, porque esse negócio fica assim na nossa vida. Puxa, eu sou uma pessoa má, eu sou, né, um louco, eu sou sem noção. Não parece isso? Né? Outro dia eu também vi uma reportagem que um carro pegando fogo ali, né? E uma pessoa queria ajudar ali, né? Pegou um balde e jogou ali bem no motor. Só que o que estava pegando era combustível. E combustível, você não pode jogar água. Então aquele fogo, mas explodiu, alastrou com tudo, assim, né? Deu uma chama enorme, né? Então, essa pessoa, ela estava com má intenção? Ela falou, vou acabar de explodir esse carro. Eu acho que não, né? Pelo que a gente viu ali, ele tentou ajudar a apagar o fogo. Só ele não sabia que a água não pode, né, no combustível, né? A gente fez curso de brigada de incêndio aqui, a gente sabe que é isso, né? Em parte elétrica, a gente não pode jogar água, né? Tem que jogar CO2 e outros produtos químicos, né? Mas a pessoa foi com a boa intenção. Por isso que é muito difícil de a gente avaliar se a pessoa fez com boas intenções, com más intenções. Hoje, né, a gente sabe que tem muita gente que fica tacando fogo em ônibus, em carros. Aí eu não sei, né? É muito difícil se a pessoa está fazendo com boas intenções ou más. Mas nesse caso, provavelmente ele não fez com má intenção. Ele queria realmente ajudar a apagar aquele fogo, mas acabou piorando. O carro queimou totalmente ali, né? Então, irmãos, o que é consciência? O Shogo já adiantou aqui, já colocou o que é consciência para nós, né? Consciência é o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Bom, a nossa ideia não é trabalhar filosofia, psicologia aqui, né? Tentar entender a consciência, mas basicamente é isso. Consciência é isso. Sabendo do significado aqui, bom, todos nós temos consciência, isso é fato. Então, ninguém aqui é sem noção. Ninguém aqui é lelé da cuca, que não tem nenhuma consciência. Não, todos nós temos consciência. E todos nós temos algo, um mecanismo que vai ajudar a definir o que é certo e errado, não é verdade? Eu espero que sim, né? Todos nós temos esse mecanismo. Mas, irmãos, por que é tão difícil de entender tudo isso? Por que é difícil da gente definir o que é certo e o que é errado? Muitas vezes o que é certo para mim é o errado para o Hideki, né? Muitas vezes o que é certo, aí eu estou aqui com o Hideki montando uma coisa, eu acho que deve ser assim. O Hideki fala, não, deve ser assado, né? E aí muitas vezes ele está certo, né? Eu acho que está certo, mas assim, na minha consciência eu estou tentando falar o certo, mas na consciência dele também, né? E como que é difícil acertar aí, né? Mas nessa parte, o Hideki é da parte de TI, ele entende muito mais. Quando ele vê na parte de computador ali, ele sabe muito mais. Então, ele tem uma consciência melhor nessa área de computação, né? Mas é muito difícil da gente definir isso, essa questão da consciência. Mas hoje, irmãos, nós somos afetados por outro problema, um outro vírus. Nós temos sido afetados por um vírus que distorce tudo isso, que é o vírus do pecado. E é isso que eu gostaria de trabalhar nessa manhã. O vírus do pecado distorceu o nosso senso moral da consciência. Eis o nosso problema. Por isso que é muito difícil a gente definir o que é certo e errado, porque o nosso senso moral da consciência foi distorcida pelo pecado. Isso que tem acontecido. E, meus irmãos, nós tentamos o tempo inteiro, tentando corrigir as coisas, tentando definir as coisas, mas muito pela razão.
muito, por exemplo, nessas questões técnicas, mas e em questão da vida? Né? É muito difícil. E aí a gente tenta falar, bom, usando todas as nossas técnicas, a filosofia, pensamentos, a gente faz estatísticas, a gente tenta fazer algo, uma avaliação, cálculos, para definir o que está certo e o que está errado. Né? E muitas vezes o que a gente faz? Né? Por exemplo, quando o chefe manda a gente fazer alguma coisa, mas a gente não quer fazer muito. Né? Tem esses casos aí, né? Aí a gente fala o quê? Fala lá para o funcionário, fala aí que, olha, fala para o chefe, não vai dar tempo, a gente está no final do ano, está muito corrido mesmo, não vai dar tempo. E a gente, mas na verdade é porque você não quer fazer muito. Mas a gente inventa, né, faz todo um esquema, um cálculo ali, não vai dar tempo, está no final do ano. E aí a gente faz um convencimento na nossa consciência, e para não ficar com peso na consciência. Eu não fiz errado, porque estamos de fato no final do ano, né? E não ia dar tempo mesmo, né? Na verdade você não queria. Né? Então olha só como que a gente já começa a trabalhar tudo isso, né? Então, irmãos, esse vírus, ele também é igual o vírus, né, do coronavírus também. Ele é sutil, o vírus do pecado, ele é invisível, ele é incompreendido, ele é astuto também. Você não sabe onde pega, quando pega, né? Alguns são assintomáticos, né? Não demonstra que está em pecado. Então tem tudo isso. Esse vírus, irmãos, tem trazido contendas e divisões, iras e discórdias, morte e destruição também. Então, irmãos, é um vírus terrível, terrível, que vem arruinando a vida de muita gente, que tem tirado o sono de muita gente, que tem deixado milhões de pessoas com consciência pesada e não sabe como tirar. E nesse ponto, irmãos, a coisa mais difícil de definir é se a pessoa tem uma boa consciência ou uma má consciência. Como que nós vamos definir isso? Se nós também temos uma coisa moral distorcida pelo pecado, como é que eu vou definir se a pessoa fez de propósito ou não? Né? O Vincent pegou a guitarra, errou de propósito ou não? Como que eu vou definir isso, se ele foi sem querer ou não? Né? Só para me sacanear ali na bateria, ele fez o negócio. Eu acho que não, né? Mas como que é difícil definir isso? Mas muitas vezes a gente já define, né? Aquela pessoa é muito má, ele fez de propósito só para me arruinar. Né? Acontece também. E quantas vezes não foi isso, né? A pessoa fez sem querer. Né? Muitas vezes acontece. Irmãos, você pode definir se você tem uma boa consciência ou uma má consciência, uma consciência ruim. Você mesmo avaliando, fala assim, minha consciência, ela é boa ou não? É difícil, né? Será que no trânsito você não ficou com raiva e já entrou na frente da pessoa? Como que a gente define isso? Será que você tem uma boa ou má consciência? Então esses são os pontos mais difíceis da nossa avaliação aqui, que nós vamos avaliar nessa manhã. Então podemos definir o que, irmãos? Podemos definir que estamos tomando uma vacina agora, graças a Deus, mas não estamos totalmente curados ainda da nossa consciência, né? Não estamos. Deus quer nos dar uma boa consciência, mas é difícil da gente avaliar isso, né? Mas, irmãos, eu gostaria de trazer uma boa notícia nesse final do ano, mais uma boa notícia nessa manhã. Que há alguém que pode definir se nós temos uma boa ou má consciência. Tem alguém que pode definir como que você está. Tem alguém que pode definir, fazer um diagnóstico na nossa vida. E tem alguém que só ele pode trazer um antídoto. Alguém que pode trazer a cura para a nossa consciência, que é Jesus Cristo. Não é a Pfizer, não é o Coronavac, não é Oxford, mas é Jesus Cristo, só Ele pode limpar a nossa consciência. E é isso que eu quero falar, que Jesus é o único que pode nos limpar da nossa consciência pecaminosa. E é o que nós vamos ver em Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Nós vamos ler nesse texto e nós vamos aprender, então, alguns passos para a verdadeira cura. Essa cura que Jesus quer trazer para nós, a cura da nossa consciência. Amém? Então, é um texto bem curto, só um versículo. Eu gostaria de convidar vocês que estão em casa, todos os irmãos que estão em casa, né,
gostaria que nós lêssemos bem alto, os que estão presentes também. Vamos ler esse versículo bem curto, todos juntos. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Vamos lá, 1, 2, 3. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, eu não sei se vocês estão em casa, os vizinhos conseguiram escutar. Aqui, ninguém escutou, eu acho, né? Porque todos leram bem baixinho. Então, nós vamos ler mais uma vez, bem alto agora. Todo mundo focado nessa leitura. Vamos ler bem alto. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, esse é o texto que nos mostra os passos para a verdadeira cura que Jesus, promete em nossos corações. O texto de Hebreus fala da obra que Jesus fez na cruz do Calvário. E agora ele faz o convite: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Então, irmãos, os passos para a verdadeira cura nesse texto, o primeiro passo que nós podemos ver aqui é uma profundidade no diagnóstico, né? Pode passar mais um ali? Profundidade no diagnóstico. O texto nos fala: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Quando nós lemos o texto de Hebreus, capítulo 10, um pouco antes ali, a palavra do Senhor, ele nos fala, cheguemo-nos, pois, com ousadia, aproximemo-nos, pois, com ousadia, com intrepidez, com ousadia. Então, o convite de Hebreus é para chegar com essa ousadia, com intrepidez mesmo. Então, essa aproximação, aproximemo-nos com sincero coração, essa palavra aproximemo-nos, ela está falando com toda a nossa vida com força, não é mais ou menos aproximar de Jesus, mais ou menos. Se a gente quer saber se a gente tem uma boa ou má consciência, ou se a gente sabe que a gente tem uma consciência, sei lá, com peso na consciência, você sabe que fez uma coisa, tem um peso na consciência ainda que não consegue livrar, você precisa aproximar de Jesus, mas não mais ou menos. Esse texto está nos chamando para, de verdade, ir lá mesmo, aproximar com Jesus com toda a nossa força. Então, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. A palavra de Deus nos fala com sincero coração, Então, para chegar com o coração. Irmãos, para ver se está com Covid ou não, um dos testes mais eficazes aí é o teste do PCR, É aquele do cotonete. Eu nunca fiz, mas alguns já fizeram. Me falaram que parece que tem que colocar o cotonete lá no fundo mesmo, vai colocando, e fala que chega até a alma, esse cotonete, Tão fundo que vai, chega até a sangrar. Eu não sei, eu nunca fiz ali, mas diz que é terrível, Mas para saber se a pessoa tem o vírus ou não, tem que pegar o cotonete e colocar lá, A enfermeira não tem dó, Vai colocando, e vai chegando lá, até chegar no cérebro, na alma ali da pessoa, e aí detecta, Depois tira e vai detectar se a pessoa tem ou não o vírus, Ela vai lá no fundo, e até dói, Eu não sei o tanto que dói, Mas dizem que dói um pouco, Agora, você fez o teste porque você não sabe, Você está na dúvida se você tem ou não o vírus, Senão você não ia fazer o teste, não é verdade? Se você tem certeza que não tem o vírus, você não vai fazer o teste. Mas quando a gente tem uma certa dúvida, então faz o teste, Então, uma vez, acontece muitas vezes isso. Então, se você vai fazer esse teste, você tem que submeter ao teste. Mesmo que você ache que não tem, você tem que submeter, deitar lá e mandar ver, E aí você precisa ser sincero também, Não pode chegar lá, deitar e a enfermeira começou a colocar, e você não para, já chegou já no fundo, já estou sentindo, já está lá no fundo. Você não pode também tentar enganar, você precisa ser sincero, deixar ela colocar mesmo, E falar assim, e chegar lá no fundo. Ela sabe quando chega no fundo. Você não precisa ficar falando, já chegou, pronto. Só chegou na ponta do nariz, você, já chegou lá no fundo já. Você tem que ser sincero com a enfermeira, ficar lá deitado e ser sincero, Não vai lá, pode colocar, Então, para fazer esse diagnóstico da nossa vida, da nossa consciência, a palavra de Deus diz isso, Com sincero coração. Irmãos,
engraçado que a palavra de Deus não fala para a gente ir com a nossa mente, com o nosso corpo, mas é com o coração. Por quê, irmãos? É assim como o teste do PCR, né? Jesus, quando a gente aproxima de Jesus, ele precisa fazer esse teste e no mais profundo, e ele quer alcançar o nosso coração, que é a nossa alma, o lugar mais profundo da nossa vida, o nosso coração. A palavra de Deus, ela diferencia isso, nosso coração do nosso corpo, da nossa mente, a nossa alma. Então, nesse teste PCR da nossa alma, Jesus vai colocando, né, esse cotonete, e ele vai vendo no nosso coração, vai esfregando, vai chegando mais profundo. E aqui você precisa ser sincero, por isso que a palavra de Deus diz que com o coração sincero, você não pode chegar para Jesus e falar, Jesus, não, já chegou no profundo, né? Mas só está no superficial, Jesus só está vendo o superficial do coração, e você, Jesus, já chegou no profundo do coração, né? Já viu tudo, Jesus. Aí, quando Jesus tira, aí fala, esse coração é muito boa, né? Mas você não deixou Jesus ver todo o seu coração, até os cantos, ver tudo, né? Por isso que o salmista, em Salmo 139, versículo 23, diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Tem que ser, a palavra de Deus fala para nós primeiro, aproximarmos de Jesus, depois, com um coração sincero. Mas por que o coração? Por que no coração? Por que Jesus precisa chegar no coração sincero, né? Porque ele precisa fazer essa avaliação. É ali que está a nossa consciência. Ali que está a raiz do nosso problema. Ali que ele vai saber como é que está a nossa consciência. É ali que ele vai poder fazer a avaliação. E aí que muita gente confunde, né? A nossa consciência, nós temos uma consciência aqui na nossa mente, né? A gente pensa aqui, né? Raciocina, mas quando a palavra de Deus fala da nossa consciência, de onde que vem? É da alma, é do coração. A Bíblia nos mostra o coração, né? Por isso que quando a gente sente uma pontada, um peso na consciência, a gente sente mais aqui. Parece por isso que a gente não sabe onde fica, né? Mas Jesus sabe onde está onde que nós sentimos esse coração, onde que fica, né? E aí ele nos chama para entrar com o coração sincero. Então, o primeiro passo para uma cura da nossa consciência é permitir esse diagnóstico do coração. Permitir que Jesus faça um teste do PCR profundo, né, com o cotonete lá no canto do coração, para ver se você tem uma boa ou má consciência. E o texto continua, irmãos, que é interessante, dizendo, tendo o coração purificado da má consciência, agora Jesus vai fazer uma avaliação no seu coração, né? E aqui no texto já detectou, né, tendo o coração purificado da má consciência. Aonde a consciência estava? No coração, né? E a má consciência, a boa e a má consciência, onde que estavam alojados? Lá no coração. Irmãos, se nesse estágio, quando Jesus encontra, se o nosso coração está assim, má consciência, estamos no estágio de UTI, né? No estágio de um vírus avançado que dominou todo o nosso coração. Não podemos permitir que esse vírus domine nosso coração. Se tem uma má consciência aqui, você planejou uma coisa, não pode deixar chegar aqui no coração, porque ela começa a dominar, esse vírus começa a dominar o nosso coração, e estava acontecendo aqui, né? Tendo o coração aqui, teve que purificar o coração de toda má consciência, e Jesus pode fazer isso, né? Então, o que acontece? Para nós entendermos, tem um texto de Mateus, que diz assim, Mateus 15, pode passar mais um, Mateus 15 fala assim, entretanto, as coisas que saem da nossa boca, vêm do coração, e essas são as que tornam uma pessoa impura. Está vendo? Os que saem da nossa boca, vêm do coração, e essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Havia uma questão naquele tempo. Pode ou não comer sem lavar as mãos? Jesus fala, não é isso que vai tornar impuro, né? Mas é o que está no coração. É o que sai do coração que torna impuro. O coração que sai
essas coisas. É do coração que sai orgulho. É do coração que sai essa soberba. É do coração que sai a vaidade, o egoísmo. Essa coisa do eu sei, eu acho. Quando está dominado com orgulho, quando está dominado com a vaidade, com o ego, é do coração que sai. E é muito difícil quando isso fica impregnado, arraigado no nosso coração, né? E a avaliação de Jesus, na palavra de Deus, sobre a questão da consciência, a Bíblia mostra várias avaliações aí, né? A avaliação da consciência no coração, a Bíblia mostra assim, uma consciência fraca, né? Nós já lemos em 1 Coríntios 8, 7 a 12, quem fez a Bíblia na quarentena sabe, que ali mostra uma consciência fraca, né? Havia uma questão de se pode ou não comer carne. E alguns falam, não pode, né? Então acabou comendo nenhum tipo de carne, né? E Paulo fala, olha, eles acham que é isso, né? Ainda não tem entendimento, né? Que isso não vai lhes causar dano, né? Porque nós temos um Jesus poderoso. Mas ele fala, né? Olha, por causa desse pessoal, por causa dessas pessoas, então você também evite de comer para não escandalizar o outro, que ainda não tem um entendimento, né? Então tem essa questão da consciência ainda que é fraca, ainda não experimentou totalmente ali, né? O coração ainda não está pronto ali. E tem essa que nós vimos agora, a má consciência, ou a consciência contaminada, irmãos. Essa é difícil, né? Está escrito em Hebreus, nosso texto, e também em Tito 1, versículo 15. Tem a consciência cauterizada, essa é uma problemática aqui, né? Em 1 Timóteo 4, versículo 12. É aqueles crentes que já foram crentes, que estavam buscando, mas começou a pecar, mas pecar tanto que nem sente mais. Esse é o problema, cauterizou. E congelou, né? Congelou o pecado lá e ele nem sente mais. Então, irmãos, esse é o problema, não pode deixar chegar ali. Aí é o problema, porque depois é difícil de descongelar, né? É difícil de trabalhar, quando cauteriza ali o pecado no coração, né? E aí tem uma consciência que é pura. Ah, que beleza, né, irmãos? Nas bem-aventuranças fala isso, né? Bem-aventurados puros de coração que verão a Deus. Irmãos, eu quero atingir esse nível de consciência, uma consciência pura, né? E aqui a gente pode enganar, né? Pensar que as pessoas podem pensar que nós somos muito bons, né? Super bonzinho, né? Faz o bem, né? A gente quer ajudar, mas dentro do coração está falando, ai, que droga, tem que ficar aqui, né? Ajudando o pessoal, e o pessoal admirando, né? Mas não, a consciência pura, ela é de dentro para fora, ela é de verdade. Se as ações são verdadeiras, tudo é verdadeiro, o coração realmente é puro, ela se dá pelas pessoas, né? E a gente percebe realmente essas pessoas que têm um coração tão puro, né? Porque quem se faz de coração puro, mas mente, aí uma hora aparece, uma hora a gente percebe que ela não é verdadeira, mas nós precisamos chegar nesse nível aqui, um dia chegar, né, a ver a Deus. Tem os livres de ofensa também, em Atos 24, 6, a boa e honrada, né, em Hebreus 13, 17, 1 Pedro 3, 16. Então nós percebemos que a Bíblia tem várias avaliações em relação à consciência. Irmãos, qual que é a sua consciência aqui? Você olhando a nossa tabelinha agora, qual que é a sua consciência aqui? Jesus olhando o seu coração, qual será a avaliação que Jesus faria em seu coração de verdade? Entrando no mais profundo, agora a gente já chegando na presença do Senhor, nós chegando com o coração sincero, Jesus agora passando o cotonete do PCR em todo o seu coração, qual a avaliação que Jesus faria em sua vida? Né? Irmãos, agora é o tempo da avaliação que Jesus vai fazer. E Ele precisa fazer essa avaliação para ter a cura na sua vida. Se você realmente, Jesus olha para a sua vida, se você já tem um coração totalmente puro, Jesus passou em todo o canto do seu coração e Ele não detectou nada, irmãos, eu creio que amanhã você vai ser arrebatado no céu, né? Você vai para a glória. Mas que aconteça isso em nome de Jesus na nossa vida, né? Que todos nós, Jesus possa passar e encontrar um coração totalmente puro, assim, né? Se tem uma área que você possa ser tratado. E esse é o terceiro ponto, para o passo da cura, é o tratamento agora, né? Passando bem rápido aqui, é o tratamento.
Após toda avaliação, Jesus precisa fazer o tratamento em nosso coração. Não podemos deixar mais ser contaminado por essa má consciência, o que está acontecendo na nossa vida. Não podemos ter essa consciência fraca o tempo todo. Nós precisamos crescer e amadurecer. Agora, quem que vai fazer esse processo, esse tratamento agora? Quem que é esse remédio que vai fazer esse tratamento agora em nós? É o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Ele que vai penetrar no profundo coração, ele vai começar a fazer um tratamento. Está escrito em Romanos 5, versículo 5, né? Diz isso, né? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgada. Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado agora em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi outorgada. O que acontece, irmãos, é nesse nosso coração que é má, nesse coração que é corrompido, nesse coração que às vezes está cauterizado, nesse coração que às vezes na avaliação Jesus fez, que ela é cruel, ela é orgulhosa, ela é mentirosa. O que acontece agora, quando você permite o tratamento de Jesus, que ela vem com o amor de Deus, derramado pelo Espírito Santo, o amor começa a encher a nossa vida, tirando tudo isso. O amor de Jesus começa a vir, transformando, o Espírito Santo vai enchendo com esse amor, enchendo a nossa vida. Às vezes, acontece só na base da consciência. O Espírito Santo, você sentiu uma emoção, mas não é transformado aqui. E Jesus quer, nessa manhã, chegar nessa fase do tratamento. Ele quer entrar no coração e fazer esse tratamento. O Espírito Santo, ele veio para isso, para entrar, quer derramar nossos corações, esse amor, tirando tudo isso que está na nossa consciência. Porque quando acontece isso, a nossa consciência se tornando boa, ela vai sair coisa boa. Vai pensar coisa boa do irmão. Não vai ficar pensando, aquele irmão, né? Vai sair coisa boa, vai compreender o irmão, né? O que acontece isso? Aquilo que está em nosso coração vai aparecendo as nossas decisões.